Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o conjunto, né? Continuar estudando os tipos de conjunto que a gente tem. E hoje nós vamos fazer a representação do conjunto. Como é que na matemática a gente é, representa um conjunto, certo? Primeira coisa, representação de um conjunto. Há diversas formas de se representar um conjunto. Vamos representar os elementos 1, 3, 5, 7, 9 do conjunto A. Lembre-se, os elementos é cada um daqueles números fica dentro do conjunto. Nas aulas passadas a gente falou sobre os conjuntos pares, números ímpares e colocava lá. Na verdade nem foi isso, né? A gente colocou só alguns, alguns números dentro desses colchetes. Nós fizemos assim, né? Nas aulas passadas. Nem fizemos isso, né? Nós tratamos de conjunto apenas da parte de definição. Então hoje nós vamos começar mesmo, bem firme, o que seria um conjunto, tá bom? Mas ainda não entrando nessa parte, eu estou confundindo com outra turma minha. Me desculpem, tá? Então, representação de um conjunto. Há diversas formas de representar um conjunto. Vamos representar os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Na aula passada, na noção de conjunto, a gente viu que o conjunto é escrito com letra maiúscula e os elementos são escritos com letras minúsculas, certo? No caso aqui, nós vamos ter cada um dos elementos é um número. Então, ele não vai ser escrito com letra, tá? Só mais para frente quando a gente for determinar. Existem três formas de a gente escrever um conjunto. A primeira forma é enumerando os elementos. Como assim? Você viu que ele falou que é 1, 3, 5, 7, 9? E ele chamou o conjunto de A? Foi isso? Como é que a gente enumera um conjunto? A gente vai escrever ele, vai colocar essas chaves e vai colocar os números do menor para o maior. Sempre, tá? Na ordem do menor para o maior. No caso, não é 2 aqui, né? 3, 5, 7, 9. Sete e 9. Beleza. Aí o que acontece? Isso aqui é enumerar o conjunto. Então, eu peguei os elementos e coloquei eles organizados. Pronto. Essa é a maneira mais simples de representar um conjunto. A segunda maneira, que é a maneira que a gente mais vai utilizar, a gente chama ela de propriedade própria dos elementos. Então, em vez de escrever o conjunto dessa mesma maneira como está escrito aí, na primeira enumeração de elementos, nós vamos escrever ele de forma algébrica, utilizando x, utilizando algumas expressões, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês três modelinhos aqui do que é representado, como se lê, né? Então, por exemplo, esse conjunto a gente chamou de A. Então, a primeira coisa para a gente fazer a segunda propriedade é colocar o A. Sempre você vai colocar o X aqui, ó. Por que você vai colocar esse X? Esse X, ele, não sei se você lembra do nono ano, lá quando você fazia equação de segundo grau, equação, esse X não é um número desconhecido? No conjunto, esse X representa todos os números do conjunto. Então, esse X vale 1, vale 3, vale 5, vale 7, vale 9. Então, esse X representa todos. Tá? Então, eu não estou esquecendo de escrever os números, mas eu só estou representando ele por outro número, que é um X. Tá bom? Continuando. Eu coloco esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo está ok. Então, esse valor de x está ok. Esse x, aí você escreve o que ele tem que ser. O x não tem que ser todos esses números? E esses números são números ímpares. Então, é um número natural ímpar menor que 10. Isso aqui nós chamamos de condição. É a condição do conjunto. Então, esse conjunto só existe por quê? Porque eu consegui reunir esses 5 números, e esses 5 números são números que são menores que 10 e ímpares.
Então, só posso pegar elementos para esse conjunto se for essa condição. Então, um conjunto da segunda forma, representação da segunda forma, você tem que estabelecer a regra do conjunto. O que o conjunto está querendo ali no meio? Então, ele quer somente números que sejam ímpares menores que 10. Então, aí a leitura esclarece um pouquinho da gente. O que é? Ó, o conjunto A dos elementos X. O que quer dizer isso? A primeira parte aqui, ó. O conjunto A e elemento X. O que são os elementos X? 1, 2, 3, 5, 7, 9 para esse exemplo. Tá bom? Aí, continuando. X é um número natural ímpar menor que 10. Que é essa segunda condição. Que ele está dizendo aqui, ó. É um número natural menor que 10. Isso tem um tal que no meio. Então, vamos ler certinho agora. O conjunto A dos elementos X, tal que X é um número que seja ímpar menor que 10. Por que tem esse tal que aí? É porque está impondo a condição. Ele está falando assim, ó, você só pode pegar x que sejam números ímpares menores que 10. Se eu quiser colocar o 2 aqui dentro do conjunto para essa situação, eu não posso. Por que eu não posso colocar? Porque o 2 não é ímpar, ele é par. Ah, mas ele é menor que 10? Não, mas tem que ser a regrinha certa. Não pode colocar número que seja par, tem que ser ímpar. Então, nesse caso, o 2 não entra. Tá bom? Então, vamos colocar um outro exemplo aqui, para essa segunda forma, que é a forma mais difícil que a gente tem. Vou colocar um outro exemplo aqui. Nós queremos representar o conjunto A, que seja 0, 10, 20. Vou pôr 0 não, vou colocar 10, 20, 30, 40, certo. Então, eu tenho aqui esse conjunto, certo? Eu quero escrever ele na segunda forma, que é a propriedade própria dos elementos. Como é que eu vou fazer? Vou começar com A, coloco o igual, coloco a chave, coloco o X, lembre-se, você vai colocar sempre o X. Quando é que vai mudar o X? Mais para frente, quando a gente for ver função. Aí vai entrar a função aqui no lugar. Tá? Mas no caso de conjunto, coloco o X, porque ele representa todos aqueles elementos do conjunto. Aí, o que eu tenho que fazer? Estabelecer uma regra. Então, ponto o quê? X. Aí nós temos que pensar. Esse X, se você olhar aqui, é cada um desses números. Cada um desses números é o X. Então, 10, 20, 30 e 40. Então, o X representa todos eles, como se fosse um representante. Se você olhar, esses números são todos múltiplos de 10. Não é isso? Você pode colocar assim, números terminados em 0. Posso colocar? Posso. 0 menor ou igual a 40, por exemplo. Aí eu teria que acrescentar o 0 aqui. Né? Ou eu posso colocar... Tá vendo que tem várias formas de colocar uma representação dessa. Esse x com os mesmos números pode ser números múltiplos de 10. Tá? Então, existem N possibilidades que você pode colocar aqui. O que interessa? Interessa você colocar o A igual a essa chave, o X, o tal que, e colocar a condição. Qual a condição? Se sua condição satisfazer o que está dizendo ali, você pode fazer tranquilo. A terceira forma que a gente tem para poder escrever um conjunto é chamada de diagrama de Venn. O que é isso? Você vai fazer um desenho, um círculo, tipo um oval assim. E aí você vai escrever o nome do conjunto e colocar quais são os elementos por meio de pontos. Nesse caso aqui, como os elementos desse exemplo são 1, 3, 5, 7, 9, então no diagrama de Venn ficou 1, 3, 5, 7, 9 dentro do círculo. Não posso colocar outros elementos ali. Por que não? Porque não pertence a esse conjunto, certo? Então, essa era a primeira parte. Então, as três formas são enumerar os elementos, colocar eles entre as chaves, sem x, não precisa de x. Segunda forma, propriedade própria dos elementos, tem que colocar o x, tem que colocar a regra, tem que colocar tudo. É a forma mais difícil um pouco de fazer, e é a que a gente mais usa. E o terceiro, diagrama de Venn.
Então, são essas 3 formas que você tem para representar um conjunto. E agora a gente vai para os exemplos. Primeiro exemplo. Escreva uma propriedade que defina cada conjunto. Ó, o que ele quer dizer isso? Ele está pegando o conjunto aqui, no caso ali é A e R. Então, é a letra A e a letra R. E ele mandou a gente definir uma propriedade. E o que seria essa propriedade? A segunda forma de escrever o conjunto. Então, para a gente escrever esse conjunto, é assim, ó. L, X, lembra do X, primeira coisa de colocar, e o tal ok. Aí você vai pôr o X. Você pode colocar infinitas possibilidades. Pensa numa aí. Você pode falar assim, o X é palavras formadas por A e R somente. Ou, como o exemplo colocou aí, ó, X é palavra, letras da palavra arara, ou da palavra ar. Tá? Então, você pode colocar infinitas possibilidades para definir um conjunto, certo? Então, nesse caso, ele colocou aí essa possibilidade. Você pode colocar outras, tá? Contando que não pode fugir da regrinha que está dizendo, tá bom? Sua regra tem que ser válida. Tá, no segundo exemplo aqui, nós temos N, isso aqui são os múltiplos. Tá? Então, os múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, que é o exemplo que eu fiz igualinha. Então, eu coloquei aqui M é X, tal que X é múltiplo de 10. Tá? Então, você tem que observar qual é a regra que você vai impor. Beleza? Exemplo 2. Representa o conjunto abaixo através de enumeração de elementos. O conjunto que ele pediu, tá vendo que é duas formas, né? Então, agora é enumeração de elementos, é a primeira parte lá. Conjunto ele quê? Conjunto das vogais da palavra matemática. Na palavra matemática temos 3 vogais. A, E e I. Então, como eu quero enumerar, o que eu vou ter que fazer? Colocar eles entre chaves. Pronto. Enumeração é só isso, você colocar entre as chaves. Pronto. Não precisa colocar X, não precisa colocar nada. Tá bom? Então, essa é a primeira forma de fazer. Atividade 3. Escreva uma propriedade que defina os seguintes conjuntos. D, que é 0, 12, 24, 36. Uma dica para você. Esses números aqui são múltiplos de 12. Uma dica. Se você quiser copiar, fique à vontade. Certo? Letra E, ou B. Nova, crescente, cheia, minguante. O que é isso? São as fases. Acho que fase com S, né? Da Lua. Certo? Então, você dá um jeitinho de escrever o conjunto baseado nisso. Lembrando que você não pode só escrever isso aqui. Lembre, você tem que colocar A igual, aí põe chave, X, tal que X são os múltiplos de 12. Fecha lá a chavinha. Tá? Então, não colocar múltiplo de 12, mas colocar igual eu coloquei aqui. Tá bom? Isso que eu coloquei é somente uma dica para você fazer. Nesta aqui, números ímpares maiores que 4 e menores que 20. Professor, mas não tem 4 e 20 aí? Mas eu estou estabelecendo a seguinte situação. Se eu colocar maiores que 5, o 5 não está incluso. Se eu colocar menores que 19, 19 não está incluso. É uma questão matemática, é uma leitura matemática. Tá? Para mim colocar o 5, eu tenho que colocar maiores e iguais a 5.
E para colocar menores, eu tenho que colocar menores e iguais a 19. Então, toma cuidado com isso, tá? Na segunda pergunta, é a da primeira forma de escrever. Então, essa aqui é a segunda forma de escrever, a número 1. E essa é a primeira forma de escrever. Ele fala assim, ó, conjunto das vogais da palavra paralelepípedo. Você vai olhar o exemplo 2 e vai fazer. Certo? Letra B, conjunto dos divisores inteiros de 8. Quando eu falo inteiros, eu estou falando de números positivos e negativos. O 8, se você for pensar, ele divide por 1, por 2, por 4, por 8. Certo? Então, se eu quero colocar positivos e negativos, como é que eu devo fazer? Menos 8, menos 7, desculpa, menos 4, menos 3, menos 3 não, menos 2, né? Menos 1, aí vem para 1, 2, 4 e 8. Então, são esses aqui que são os divisores de 8 inteiros. Então, os números inteiros. Então, como é que eu devo fazer? Você escolhe uma letra para o seu conjunto. Eu vou colocar D, de divisor. Aí, eu já enumerei dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então, só fazer isso. Só enumerar e colocar os números ali que representam, ou as letras que ele pediu, tá bom? Beleza? Terminou de fazer a tarefa? Me envie a tarefa. Quaisquer dúvidas, perguntem, por favor. Valeu!